Boa noite, jovens, mais uma vez. Essa primeira questão foi aonde vocês tiveram, né, no caso, quem respondeu, 100% de acerto. Então, por essa lógica, dá para ver que outros que tivessem respondido também teriam acertado todas. Essa é a lógica. Então, vamos ver o que foi que facilitou tanto nessa questão, realmente, ó. Questão do Enem de 2015, ó, NPPL. O álcool utilizado como combustível automotivo, né? Etanol hidratado, ó, observa o detalhe. Talvez tenha sido isso que ajudou, como eu sempre falo. Já fizemos umas 3, 4 questões semelhantes a essa em outras aulas. Questão de combustível. Então, a prática vai ajudando. Então, o álcool utilizado como combustível automotivo, ó, etanol hidratado, deve apresentar uma taxa máxima de água, que nós já fizemos até teste com isso, né, os cálculos para comprovar, em sua composição para não prejudicar o funcionamento do motor. Tem um certo limite de água. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas com água é medir a densidade, ó, como sempre, ó, você tem que analisar a densidade da mistura. O gráfico mostra a variação dessa densidade. Então, no gráfico, eu estou vendo como está variando a densidade da mistura. Não é da água e nem do álcool. No caso, já estou considerando os dois juntos no gráfico, água e etanol. Com a fração percentual da massa de etanol, ó, dada pela expressão, que é essa equaçãozinha aqui, ó, em que ME, logicamente o E de etanol, massa de etanol, e MA, massa de água. São as massas de etanol e de água na mistura, respectivamente, ou seja, nesta ordem, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Veja que no eixo Y, que a gente chama de Y matemática, nós temos a densidade em gramas por centímetro cúbico, e no eixo que nós chamamos de X, plano cartesiano, nós temos a fração percentual da massa de etanol. Pronto, como a questão era grande, eu tive que dividir duas partes. O que é que temos na segunda parte? Ó? Suponha que em inspeção de rotina realizada em determinado posto, tenha se verificado que 50 centímetros cúbicos de álcool combustível, veja, não é álcool puro, é álcool combustível, já estou levando em consideração a água que está dentro. É claro que quem já respondeu, como foi 100% de acerto, então creio que todo mundo entendeu. Mas para quem não respondeu, então eu tenho que explicar em detalhes. Ó. Aqui ele já está considerando o álcool combustível, então ele já está considerando a mistura, não é o álcool puro. Tem a massa igual a 45 gramas, ou seja, esses 50 centímetros cúbicos em volume corresponde a 45 gramas em massa. Qual é a fração percentual de etanol nessa mistura? Ora, se eu tenho volume que corresponde a 50 centímetros cúbicos, e tenho a massa correspondente a esse volume como sendo 45 gramas, eu posso muito bem achar quem? A densidade. A densidade é a massa sobre o volume. Como a massa é 45 e o volume é 50, então é só dividir 45 por 50. Como 45 é menor que 50, deve-se emprestar um zero, que aí fica 450. Só que ao emprestar, eu tenho que colocar já um zero lá no resultado, 0, alguma coisa. Então, eu tenho 450 dividido para 50. Como eu sei que 9 vezes 5 é 45, então a resposta aqui é 9. 9 vezes 50, 450. Então, a resposta para a densidade aqui é 0,9 gramas por centímetro cúbico. Pronto, achei a densidade. Mas, não é esse o X da questão. Mas com a densidade, voltando no gráfico, veja que no eixo Y, que eu falei, ó, nós temos a densidade e no eixo X nós temos a fração. Vamos procurar o 0,9 no gráfico, ó. No eixo Y, está aqui o 0,9. Agora vamos procurar, aí fazendo a linha pontilhada até chegar na curva do gráfico. Ó. Chegou na curva. Agora eu vou para o eixo X. No eixo X eu tenho quem? Ó? O valor está entre 50 e 60, exatamente no meio. Então, exatamente no meio corresponde a quanto? 55. Vamos salvar isso aqui, porque vocês vão precisar dessas anotações. Pronto. Como deu 55, ó, então a alternativa correta, ó, letra C, 55%, porque aqui no caso é a fração
percentual. Então, deve ser por isso que todo mundo acertou. Questão simples, ó, cálculo simples, era interpretação simples também, era só não se atrapalhar. Creio que todo mundo entendeu, mas se tiver tido alguma dúvida, quem não respondeu, podem perguntar. E vamos para a próxima. Segunda questão. No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Se a torneira for conectada à caixa d'água, veja que tem a figura mostrando, a caixa d'água, lá embaixo tem a torneira e tem a altura, que é a distância entre a torneira e a caixa d'água, a distância vertical, no caso é a altura. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser, no mínimo, 18, desde que tem um K, quilopascal, e no máximo 38 quilopascal. Para pressões da água entre 38 e 75, ou seja, ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o quê? Um redutor de pressão que acompanha o produto. Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. Considere a massa específica da água. Lembre que eu coloquei, tem uma questão dessas simuladas anteriores. A massa específica, que a massa específica, que é o que está escrito aqui, ó, massa específica, estou colocando um ME simbolicamente, só que quando a gente fez no simulado anterior, eu colocava essa letra que parecia um. Eu até disse, a massa específica você calcula da mesma maneira da densidade. É massa sobre volume. A gente fez uma questão dessa. A diferença é que na massa específica, você não considera a parte vazia, que realmente não vai fazer diferença aqui. Então, no caso, quando ele fala massa específica, é como se ele falasse a densidade da água. Certo? Então, a densidade da água aqui é 1.000 quilos por metro cúbico. E a gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Pronto. É bom sempre você ler na questão e vai tirando as informações. Vamos para a segunda parte. Para que a torneira funcione corretamente, sem o... Só que tem um detalhe, ó. Veja que a questão lá no enunciado, na primeira parte do enunciado, ela fez uma suposição de caso houvesse a necessidade de um redutor de pressão. Só que aqui na pergunta, ele já quer a resposta sem o redutor de pressão. Então, para que a torneira funcione corretamente, sem o redutor de pressão, ó, marquei a parte importante, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água. Então, no caso aqui, ele quer o H. Quem é o H? O H é a distância vertical, ó. Vou salvar aqui para vocês. Aqui. Pronto, salvei. É a distância vertical entre a torneira e a caixa d'água. Aí vocês têm que lembrar de quem aqui? Da lei que eu revisei com vocês nas aulas anteriores, ó. A lei de Steven. O que é que diz a lei de Steven? Que a pressão em um ponto qualquer só depende de quem? Da densidade, da gravidade e da altura. A pressão em um ponto qualquer. Então, a pressão é igual a dGH. Só que como eu tenho dois pontos, o ponto mínimo e o ponto máximo, você deve aplicar essa equação, que no caso representa a lei de Steven, duas vezes. Vamos lá. O P vai ter, no caso, o P mínimo e o P máximo. Aí você volta para a questão, que eu vou salvar aqui de novo, ó. Você volta para a questão. O que é que nós temos aqui? Ó? A pressão mínima é 18. E a pressão máxima é 38, que é justamente o que eu preciso. Memorizem, ó, 18 e 38, bem facinho de lembrar, não tem dificuldade nenhuma aqui, ó. Vamos lá. Como a lei de Steven diz que a pressão é igual a dGH, mas o meu X da questão é o H, então antes de colocar os valores, não que seja obrigatório, eu faço assim porque eu acho melhor, mas eu creio que vocês também vão achar melhor. Nunca coloquem os valores de cara. Sempre coloque a equação da maneira que você acha que vai facilitar a sua vida. Ó. Como eu quero o H e o H está no segundo membro, antes de colocar os valores, eu vou separar o H das outras variáveis. Ó. Então, primeiro eu vou inverter a equação, colocar o segundo membro no primeiro. Ó. Então, vai ficar dGH igual a P. Ó.
e a pressão foi para o segundo membro. Como a densidade e a gravidade estão multiplicando o H, que é a altura, vai para o segundo membro dividindo, porque troca de membro, troca de sinal, multiplicação, divisão. Então, a altura é a pressão dividido pela densidade e a gravidade. Ó. Veja que assim é bem mais simples, porque agora eu posso aplicar as duas pressões de maneira direta. Ó. Vou colocar uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Igual você fala na fórmula de Bhaskara, para achar o X1 e X2 de maneira prática. Ó. Então, o H mínimo vai ser quem? Ó? O H mínimo é a pressão. Quem era a pressão mínima? Não sei se vocês lembram. Vou voltar aqui para não ter problema. Ó. A pressão mínima é 18, ó, e a pressão máxima, 38. Estou voltando sempre aqui para não ter erro, ficar o mais claro possível. Então, se é 18, então você coloca 18. Mas, como eu falei lá, são 18 quilopascal, tem um K. O K não representa 1000. Não esqueçam disso, a gente já fez essa abreviação várias vezes. O K representa 1000. Então, no 18, tem que acrescentar 3 zeros. Quanto é a densidade da água? Não sei se vocês estão lembrados, a densidade da água é 1000. Quanto é a gravidade? 10, ó. Veja que eu substituí o 1000 no D, e para o G, 10. Para quem não está lembrado, eu gosto de fazer de maneira bem mais clara para todo mundo. Ó. Aqui, ó, densidade, 1000, gravidade, 10. Ó, bem simples e tranquilo para todo mundo, para não ter erro. Pronto. Agora você faz o quê? Só fazer a continha básica. Ó. Qual é a continha básica? Eu posso cortar 3 zeros do 18.000 com 3 zeros do 1000. Como esse 1 do 1000 ficou sozinho, ele não altera as contas e eu posso eliminar. Quanto é que sobrou? 18 para 10. 18 para 10 é quanto? 1,8. Então, a altura mínima é 1,8 metros. Aí eu faço agora a mesma coisa para o H máximo. Eu creio que agora que eu já fiz o primeiro, o outro é bem mais simples. Quanto é a pressão? A pressão mínima era 18. A pressão máxima é quanto? 38. Como é quilopascal, mais uma vez, acrescentar os 3 zeros, ó, 38.000. Agora, a densidade e a gravidade. A densidade é a mesma, a gravidade é a mesma, porque ela não depende da posição da caixa d'água em relação à torneira e vice-versa. São valores constantes. Aí você faz a mesma continha, corta 3 zeros de cima com 3 zeros aqui de baixo. Um ficou sozinho, elimina. Então, quanto é que sobra? 38 para 10, o que dá quanto? 38 para 10, 3,8 metros. Ó. Continha simples. Qual a alternativa? Letra A. 1,8, 3,8. Questão simples. Vocês tiveram 69,2% no geral de acerto. Mas deu para ver que também dava para ser 100% de acerto aqui. Ó. Não estou criticando nem botando pressão em ninguém, estou só comentando mesmo. Não se preocupem com isso, é de boas. Mas eu acho que agora ficou claro, até para quem não fez ainda. Mas se tiverem dúvida, como sempre, podem perguntar, é de graça. Terceira questão. Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação de icebergs, igual aquele que afundou o Titanic, que são grandes blocos de gelo flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram que a parte de gelo que fica imersa durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% do seu volume total. O que isso quer dizer? Fica 10% fora d'água e 90% dentro da água. É isso. Um estudante resolveu simular, ou seja, fazer um experimento em casa que fizesse essa mesma representação prática. Essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água. Observando a variação de seu volume desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho. Com base nessa simulação, verifica-se que o nível da água no recipiente, letra A, B, C, D ou E. O que foi que ele fez? Ele pegou um copo, colocou uma pedra de gelo dentro. É claro que se no copo, vou colocar aqui o desenho para vocês, ó. Você tem um copo qualquer. Aí vou colocar aqui uma linha imaginária de azul. Eu vou colocar de preto, para usar o azul melhor. Tá aqui. Digamos que essa linha preta era o nível é o nível de água. Quando ele colocou o bloco de gelo, o que acontece? Ó? Uma parte do gelo
entra dentro da água. Mas para o gelo entrar na água, lembrando do princípio da impenetrabilidade da matéria, se o gelo entra, é porque a água tem que ceder espaço para ele. Então, claramente, o nível da água no copo, ó, ficou um pouquinho mais alto. Talvez que eu coloquei a marquinha um pouquinho mais acima. Isso quando ele introduziu o bloco de gelo. Com base nessa simulação, o que é que nós verificamos no nível da água no recipiente? Letra A. Subirá com a introdução do bloquinho de gelo. Foi justamente o que eu fiz aqui. É uma coisa óbvia. É claro que quando você colocar alguma coisa na água, é claro que o nível da água sobe. Isso aqui é um conhecimento geral. Então, todas as alternativas que falam que o nível da água subirá, essa parte está correta. Aonde fala que não tem alteração, como o caso da letra D, né, está errado. Ó. E no caso de subirá também na letra E, essa parte está correta. Ó. Veja que eu vi só a primeira parte. Você já descartou a letra D. Só analisando a primeira palavrinha. Agora vamos continuar lendo o restante da frase. Ó. Letra A. Subirá com a introdução do bloquinho de gelo e após o derretimento total do gelo, esse nível subirá ainda mais. Eu acho que muita gente marcou essa alternativa, não sei se marcaram, porque fica parecendo meio óbvio. Ó. Qual é o meio óbvio aqui? Se tem uma parte de gelo aqui fora da água, quando ele derreter, olha o raciocínio que a pessoa tem. Quando ele derreter, essa água se espalha no copo, né? Então a pessoa imagina que vai ficar como? Um nível mais alto, como eu estou colocando nessa linha preta. O senso comum diz isso, e parece muito óbvio, realmente, que quando botou o gelo, o nível aumentou, mas fica um pedaço para fora da água. Quando ele derreter, esse pedaço para fora da água se mistura com a água de antes, estou repetindo o que eu falei de outra maneira, ó. Então a pessoa supõe que o nível da água sobe mais um pouquinho. Parece óbvio, né? Mas está errada. Então, vocês tiveram aqui 61,5% de 61,5% de acerto nessa questão. Não sei se marcaram essa, depois eu vou conferir, mas está errada. Vou já dizer por quê. Letra B diz o quê? Subirá com a introdução do bloquinho de gelo e após o derretimento total do gelo, esse nível descerá, voltando ao seu valor inicial. É claro que, se a letra A é falsa, a letra B é mais falsa ainda. Não tem como essa água voltar para o nível de antes. É como se o gelo não existisse, é como se o gelo tivesse desaparecido, o que não é verdade. Então, a letra A tem uma certa lógica de vocês errarem, porque é uma coisa, um senso comum diz isso, mas a letra B não. É como se o gelo não existisse, tivesse sido evaporado, que não é o caso. Falso. O que diz a letra C? Subirá com a introdução do bloquinho de gelo e após o derretimento total do gelo, esse nível permanecerá sem alteração. Quem prestou atenção, no caso, no que eu disse na letra A e B, quando eu falo que a A é falsa e a B é falsa, praticamente eu estou dizendo que a C é verdadeira, porque na A ele diz que aumenta mais e na B ele diz que diminui. Se nem aumenta nem diminui, é porque ficou o quê? Do mesmo jeito de antes, inalterado. Parece que fica, mas quando fala inalterado, é em relação à posição que ele está depois da introdução do gelo. A partir daquele momento não muda mais. Também vou já dizer o porquê. A letra D está errada porque diz que não vai sofrer alteração. E na letra A diz o quê? Subirá em torno de 90% do seu valor inicial com a introdução do bloquinho de gelo. E após o seu derretimento, o nível descerá 10%. Primeiro, ó, não tem como você saber que é 90%, por um simples motivo, você não sabe a composição do gelo. A questão lá no mar é porque a água é salgada, né? Então, a composição da água lá, água e sal, é diferente do bloquinho de gelo que você faz na sua casa, que provavelmente você não fez com água e sal. E mesmo que fizesse com água e sal, tem a questão da concentração, para medir a densidade. E como eu não tenho valores numéricos aqui, eu não posso precisar que é 90%. É claro que alguém também pode perguntar agora, mas a questão disse que era 10%.
Não, mas o enunciado que a questão deu é o enunciado, não é a resposta. Ela já pegou uma situação e colocou no enunciado. É diferente. Eu não posso fazer uma afirmação como a letra E de uma coisa que eu não tenho embasamento. Por isso que a letra E é falsa. Não é que não possa ser verdade, pode. Só que não tenho ferramentas na questão para provar que isso é verdade. Então, é falso. Agora, vamos lá. Por que que a letra C é verdadeira? Quem já participou das minhas aulas de termodinâmica deve lembrar da parte de dilatação térmica. Quem não viu ainda pode pesquisar. Anotem aí. Dilatação térmica, comportamento anômalo da água. Qual é o comportamento anômalo da água? Eu já expliquei que quando a água vai de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, a água no estado líquido, ó, olha certinho, de 4 para 0. Ao invés dela diminuir de volume, ela aumenta de volume. Se você pegar uma garrafa cheia de água e colocar no congelador, ela vai, depois que ela congelar, fica tipo um bucho. Por quê? Porque aumenta de volume. Então, logicamente, quando for o processo inverso, de 0 para 4, ao invés de aumentar de volume, ela vai o quê? Diminuir de volume, que é justamente o que está acontecendo na letra C. Observe, ó. Após o derretimento, esse nível vai permanecer sem alteração. Por que que permanece sem alteração? Porque o gelo, quando derrete, ele diminui de volume. E ao diminuir de volume, ele não altera o nível da água que está. É isso que acontece. Porque eu estou fazendo o processo inverso. Então, pesquisa, ó, comportamento anômalo da água. É isso que justifica, ó, a letra C. Ó. Simples assim. Creio que não ficou dúvida, mas se tiverem ficado, podem falar. Tá vendo que essas questões conceituais são cheias de detalhezinho. Ó. Tem a questão da ida de 4 para 0 quando congela e quando derrete, que é a fusão de 0 para 4, que há uma redução no volume. Vamos para a próxima. Quarta questão. Quarta, é isso? Ou é a quinta? Deixa eu ver aqui, ó. Só para não ter erro. É a quinta, né? 3. Essa aqui, né? Isso. Tá aqui. Para lavar e refrescar o ambiente que estava a 40 graus Celsius, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ó, jogou água. Vocês fazem na cara de vocês. Né? Ela observou que o líquido se concentrou, ou seja, o ambiente estava a 40 graus Celsius. Você quer refrescar o ambiente, você vai jogar água. Mas você observa que o líquido, que no caso é a água, se concentrou em algumas regiões, ou seja, não se espalhou totalmente, ó, molhando parcialmente, ou seja, não foi totalmente a superfície. Ao adicionar, ou seja, colocar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou, né? Se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função de letra A, B, C, D ou E. Como eu sempre falo, olhem sempre a primeira palavrinha na questão, ó. Solubilidade, tensão superficial, pressão, densidade ou viscosidade, ó. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função, eu vou ler aqui algumas fora de ordem, ó. Fala que viscosidade. Claro que não foi em função da viscosidade. A coisa mais viscosa é uma coisa pegajosa. Ou seja, a viscosidade ela não ajuda, ela faz atrapalhar. Ó. Então não tem a menor condição de ser a letra E, ó, falsa. Ó. Isso aqui você pode marcar de cara falsa. Aí sobrou pressão, densidade, solubilidade, tensão superficial. Eu já eliminei a mais absurda delas. Ó. Quando você, por exemplo, se você pegar algum objeto, bombril, por exemplo, e colocar na água, pode ser que ele flutue, uma agulha. Mas se você colocar detergente na superfície da água e tentar colocar um objeto lá, tipo uma agulha para flutuar, não vai flutuar, vai afundar. Porque também estava nas minhas aulas de hidrostática, eu fiz experimento com vocês, a água na sua superfície, ela aplica uma força para cima, uma coisa chamada tensão superficial.
Então, quando você coloca um sabão, no caso, um sabão líquido em cima, que é o detergente, ele quebra a tensão superficial da água, que são as forças interatômicas entre as moléculas, nesse caso aí, ó, naquela camada da superfície. Então, por isso que a água se espalha facilmente, ó. Então, é por causa dessa quebra ou redução na tensão superficial ao acrescentar o detergente, ó. Exemplo, para quem não sabe o que é tensão superficial, ó, se eu colocar aqui um recipiente, ó, e colocar aqui uma linha preta, ó, simbolicamente para dizer que está cheio de água, é o nível da água no recipiente. O que acontece, ó? Se eu marcar um pontinho qualquer aqui, ó, marquei um pontinho qualquer, vou marcar de preto. Tem um pontinho preto. Esse pontinho preto está cercado de água. Então, eu tenho uma molécula de um lado, de outro, de outro e de outro. Ó. Então, tem uma força para a direita, tem uma força para a esquerda, uma força para baixo e uma força para cima. Ó. Qual é a força resultante sobre a molécula? Zero. Porque as forças estão todas se equilibrando. Agora, se eu pegar um ponto na superfície, eu vou marcar de vermelho, ó, porque está de preto. Se eu pegar um ponto na superfície, ó, esse ponto tem água do lado esquerdo, água do lado direito, e aqui eu esqueci de salvar e apagou, como sempre. Acontece. Foi um acidente de percurso aqui, ó. Mas como eu já tinha explicado a primeira parte, não faz diferença, ó. Aqui, ó, esse pontinho que eu marquei agora, ó, ele tem água do lado esquerdo, tem água do lado direito e tem água embaixo dele, ó, as moléculas de água. Ó. Veja que agora é diferente um pontinho na superfície. Um pontinho na superfície é diferente de um ponto abaixo da água, do nível da superfície, quer dizer, ó, porque aqui ele está cercado por água por todo lado, ó, como eu falei antes, então as forças se equilibram, então a força resultante é zero com um ponto abaixo da superfície. Mas um ponto exatamente na superfície, essa molécula de água, ela tem uma força para a esquerda, uma força para a direita. Então, essas duas forças se equilibram. Só que tem uma molécula, as moléculas de baixo fazem uma força para cima. E não tem molécula de água em cima fazendo força para baixo. Então, no caso aqui, eu tenho uma força para cima, que é chamada de tensão superficial. É por isso que alguns insetos conseguem caminhar sobre a água. É por isso que se tiver muito, digamos, óleo na água, sabão, uma coisa quebra a tensão superficial e os pequenos animais não conseguem caminhar sobre a água. Prejudica até a vida deles, no caso, do ponto de vista ecológico. Então, é só para entender o que é tensão superficial, para quem não sabia. Mas vocês podem aperfeiçoar pesquisando mais. Vamos continuando. E esse negócio não está querendo obedecer hoje. Vamos lá. Questão 26, que no caso acho que é a quinta de hoje. Um estudante construiu um decímetro esquematizado na figura, que no caso é essa figura aí, ó, utilizando um canudinho e massa de modelar. O instrumento foi calibrado com duas marcações, ó, só tem duas, ó, de flutuação, utilizando água na marca A, ó, água na água, vamos botar de outra cor agora, para não confundir, ó, e na marca B ele colocou etanol. Essa foi a questão que vocês mais erraram, né? Aqui só teve 7,7% de acerto. Foi a quinta questão. Então, em seguida, o decímetro foi usado para avaliar 5 amostras: vinagre, leite integral, gasolina, sem álcool anidro, soro fisiológico e álcool comercial, ó, 92,8, ó, comercial. Veja que o percentual não está 100%, ó. Que amostra apresentará, né, marca de flutuação entre os limites de A e B, ou seja, ele fica entre o A e o B, ó. Ele não é maior nem menor que o outro, está nesse intervalo entre um e outro. Vinagre, soro, gasolina, álcool, leite integral. Eu acho que o problema dessa questão é que muita gente ficou se perguntando, mas eu não sei os valores da densidade da gasolina, do vinagre, do soro, do leite, ou não tenho informações para calcular essas densidades. Eu acho que muita gente ficou se perguntando nisso, mas não precisava. Era só usar a lógica aqui. Qual é a lógica? Veja que na questão ele diz que o decímetro ele tem duas marcações, uma de etanol, que é o A, né?
e uma de água, que é o A, e de etanol, que é o B. Como é de conhecer, você não precisa saber os valores, basta saber a noção básica. Qual é a noção básica? Eu sei que a densidade da água é maior do que do etanol, não importa o valor, eu sei que é maior. Como o A representa a água e o B o etanol, então eu escrevi assim, a densidade de A é maior que a densidade de B, que é da água, maior do que a do B, que é do etanol, na marcação. O que é que ele quer na resposta? Ele quer saber qual é a amostra que apresenta um valor entre A e B. Então, no caso, essa amostra vai ser assim, ó. Desse jeito aqui, ó. A resposta. Veja que eu coloquei um D no meio, ó. O D está no meio, ó. Esse D representa a densidade da amostra. Ela é menor do que o do A, mas é maior do que a do B, porque aí ela fica no intervalo. É como se você pegar um número de 1 a 10 e escrevesse assim, ó. O 10 é maior que 1. Mas eu posso escrever um 5 assim, ó. O 10 é maior que 5 e o 5 é maior do que 1. Eu criei um intervalo, ó. É isso que a questão quer. Então, qual é dessas 5 substâncias que tem nas 5 alternativas que se encaixa nessas descrição? Só pode ser quem? O álcool comercial, ó. Por que o álcool comercial? O que é o álcool comercial? Ó? Ele não é um álcool puro. Ele já foi diluído um pouquinho em água. Vocês têm um pouquinho de água nele. Se tem um pouquinho de água nele, significa que essa densidade do álcool aumentou um pouquinho, mas não chega a ser igual da água. Então, essa densidade do álcool comercial, né, do álcool comercial é menor que a densidade da água, mas é maior do que a densidade do álcool puro, ou seja, o álcool comercial tem densidade um pouquinho maior do que o álcool puro aqui na questão. Então, só pode ser o álcool comercial. As outras alternativas aqui, ó, realmente não tem como você ter noção da resposta. Mas a questão lhe dá a resposta de brinde. Bastava ter um timezinho, ó. E a gente já fez várias questões dessa, ó, de álcool, água, questão de combustível. Só que era no outro contexto, mas respondia muito bem essa. Mas o percentual de acerto foi muito grande aqui, ó. Mas deu para ver que não era tão difícil, ó. Era bem simplesinho. Sexta questão. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos, que eu acho que todo mundo já fez isso. Entretanto, esse teste vocês podem até fazer, ó. Pode-se verificar que se colocar um canudo imerso, procurem diferenciar as palavras, ó. Imerso e emerso é diferente. Imerso é dentro da água, imerso é fora. No suco, e outro do lado de fora do canudo, do líquido, quer dizer, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, ou seja, fica um dentro e outro fora. Aí você suga os dois ao mesmo tempo. Em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Por que que vai ter essa dificuldade? Ó? Essa dificuldade ocorre, letra A, porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Será que a questão de puxar para beber alguma coisa, um suco, refrigerante, qualquer coisa com canudo, é uma questão de simplesmente de força? Não. É uma questão de pressão. Ó. Veja a estratégia que eu sempre uso com vocês. Procure observar, logo no início, ó, o que é que tem de diferente de uma alternativa para outra. Ó. Na letra A fala força, na B densidade, na C velocidade, na D peso, que é a força da gravidade, e a letra E fala em pressão. Ó. A única questão que menciona pressão é a letra E. Ó. Na letra A diz, ó, a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Letra B, a densidade do ar é menor que a do suco. Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco. Será que é isso? C. A velocidade com que o suco sobe ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. D. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Ou letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Exatamente, ó. A única questão que menciona pressão é a letra E, ó.
Se tivesse mais uma alternativa mencionando pressão, você ficaria numa dúvida, mas aqui não deixa a menor dúvida, porque é a única que menciona pressão. Mas por quê, ó? Quando você coloca um canudo no copo, para refrigerante, alguma coisa, quando você faz a sucção, você, na verdade, não está puxando o líquido, você está puxando o ar que está no canudo. Ao puxar o ar que está no canudo, você faz um vácuo. Ao fazer um vácuo, você faz um vácuo, ó, no canudo. Ao fazer um vácuo, significa o quê? Menor pressão. Como vai ter uma menor pressão, então esse líquido sobe pelo canudo por causa da pouca pressão. É como se ele fosse sugado, não é sugado entre aspas, mas é como se fosse isso. Na verdade, ele é empurrado pela pressão externa para dentro do canudo. Mas quando você coloca um dos canudos fora e outro dentro, ao sugar, você está puxando o ar pelo canudo que está fora do copo, por exemplo. E ao fazer isso, você está fazendo com que as pressões fiquem praticamente iguais. Por isso você tem dificuldade. Você não faz esse vácuo, como eu estou dizendo aqui, porque o ar está entrando pelo outro canudo e impede de fazer esse vácuo. Certo? Não, claro que não é um vácuo perfeito. Vácuo em relação ao que tinha antes. Entendeu? Então, isso aqui é uma questão de pressão. Aí, quando você faz esse vácuo, o líquido sobe. E ao colocar o cano fora, você impede isso. Recapitulando. Então, é a letra E. Espero que tenha ficado claro. Essa questão não tem muita dificuldade nela, não. Vamos para a próxima. Essa questão dá para fazer com cálculo e conceitual. Eu vou fazer ela puramente conceitual, porque não tem o cálculo, não tem necessidade. Né? Usando um decímetro, cuja menor de... Porque quando você for fizer o cálculo, vocês ficam alienados de que só dá para fazer pelo cálculo. Ó. Então, eu vou ensinar vocês refletirem agora. Mas vou deixar o desafio para vocês fazerem pelo cálculo. Ó. Usando um decímetro cuja menor divisão, ou seja, a menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas vezes centímetros cúbicos. Um estudante realizou um teste de densidade. Aqui tinha um sinal de menos nesse 3, mas não vai influenciar na resposta, não, só a unidade de medida. Colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso da posição mostrada. Veja, ele pegou esse decímetro e colocou na água pura. Aqui é água pura no desenho. E aqui é o decímetro, que é esse instrumento. Ó. Veja quantas marcações nós temos fora da água. 1, 2, 3. Tem quantas marcações dentro da água? Vou colocar de azul para não confundir. Ó. Dentro da água. 1, 2. Isso na água pura. Né? Em outros dois recipientes, ó, em dois recipientes A e B, contendo 2 litros de água pura, em cada um ele adicionou 100 e 200 gramas de NaCl, que todo mundo sabe que é sal, né, o cloreto de sódio, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre dissociação, ou seja, ele separa as moléculas, os íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do decímetro está representada em que posição? Só. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Vamos agora, focar. Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do decímetro está representada em quanto? Ó? Veja que são 2 recipientes A e B, sendo que no A ele adicionou 100 gramas, ó, e no B ele adicionou 200. Ó. Então, antes de pular para as alternativas, aqui é uma coisa óbvia. Ó. A densidade de B é maior que a densidade de A. Por quê? Porque ele colocou mais sal. Então, não me interessa saber a quantidade de sal que ele colocou. Eu sei que foi mais, então eu sei que a densidade é maior. Mas, se eu quiser saber, ó, outro detalhe, veja que ele colocou 200 e 100 gramas. Então, se ele colocou 200 e 100, veja que 200 é exatamente o dobro de 100. Então, a densidade aumenta de um valor 2 vezes maior. O aumento que eu estou me referindo. Então, olha para as alternativas. Cada alternativa tem a figura A e a figura B, que são os 2 recipientes. Como eu sei, vou repetir de novo para ninguém esquecer, que a densidade de B é maior que a densidade no recipiente A, porque tem maior concentração de sal,
E ao colocar o decímetro nos dois recipientes, é óbvio, na primeira situação inicial que eu tinha, o que aconteceu? Vou voltar de novo para a figura, ó. Quantos, ou melhor assim, quantas marcações eu tenho fora da água? Ó? 3. 1, 2, 3. Isso na água pura, 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 igualmente a mim, sem pecado. Então tá aqui, ó. Eu tenho os dois recipientes A e B, nas 5 alternativas. Como eu vou fazer essa análise? Sem cálculo, ó. Sem cálculo, só raciocinando. Pega e coloca o decímetro em cada um, A e B. Como agora a água não é mais pura, tem sal, o recipiente A, vou explicar o A bem detalhado, que a gente usa o mesmo raciocínio para as outras. Ó. No recipiente A foi colocado 100 gramas de sal, e na segunda colocou 200 gramas. Pronto. Então, obviamente, aí olha as marcações. Lá na figura inicial, tinha 3 marcações fora da água. Aqui tem quantas? Ó? 1, 2, 3. Ó. Continua as mesmas 3 marcações. Está correto isso? Não. Quando a água era pura, eu já tinha 3 marcações do decímetro fora da água. Qual é a conclusão óbvia? Aqui, o decímetro tem que sair um pouquinho mais da água. Por que sair um pouquinho mais? Porque como a densidade do líquido que está no recipiente é maior, esse líquido faz uma força para cima, que é o empuxo, lembra do princípio de Arquimedes? Ó, ele faz uma força para cima, que é o empuxo. Esse empuxo é maior com mais sal. Então, o decímetro tem que subir um pouquinho mais. Então, não pode ser 3 marcações. É mais do que 3. No recipiente B, tem 200 gramas, que é mais do que 100. Então, no caso, tem quantas marcações aqui? Ó? 1, 2, 3. Ó. Também não pode ser 3. Pelo mesmo motivo do que o A não é 3. Como eu tinha 3 marcações, se no A subir para 4, no B vai subir para 4 e mais um pouquinho, digamos 5, porque o B tem mais sal do que na água. Então é só seguir esse raciocínio, não precisa fazer cálculo, a não ser que vocês queiram. Aí, usando essa mesma linha de raciocínio, como eu já sei que na água pura tinha 3 marcações fora, eu já sei que no A e no B vai ter mais do que 3. No A tem mais, ó. Aí, olha para a alternativa B, ó. Agora tem 1, 2 marcações, ó. Então, aqui, voltando aqui, ó. A letra A é falsa. O que é que dá para ver pela letra B, ó? É como se o decímetro tivesse descido, afundado mais, colocando mais sal, ó. Falso, não tem a menor lógica. O B aqui está mais ridículo, só tem uma marcação fora da água, com mais sal. Falso. O que é que tem na letra C? Uma marcação, 2 marcações fora da água. Ó. Falso. E aqui tem uma e um pedaço só. Digamos 1,5. Ó. Falso. O que é que eu tenho na letra D? Eu tenho 1, 2, 3, 4 marcações fora da água para o A, que tem 100 gramas de sal. Agora tem lógica. Mas eu tenho que ver o B agora. No B tem quantas marcações? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim. Por quê? O A tem que ter mais do que 3, porque era na água pura, e o B tem que ter mais do que eu tiver no A. Como o A deu 4, o B deu mais, tem 5. Tem lógica. A letra A é falsa, a letra B é falsa, a letra C é falsa. E a D tem lógica. Vamos agora olhar a letra E. Na letra E tem quantas marcações para o A? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas marcações para o B? 1, 2, 3, 4, 5. E tem um pedacinho, ó. 5 e um pedacinho. Então, veja que aqui, ó. Aí você poderia agora dizer uma dúvida. Podia gerar uma dúvida se marcava a letra D ou a letra E. Porque a letra E também seguiu a lógica. Qual é a lógica? O A, o decímetro, sobe mais do que na água pura e o B sobe mais do que no A. Tanto a letra D como a letra E observaram os dois critérios. Né, os dois critérios. O B subiu mais do que A e o A subiu mais do que na água pura. Aí você fica, como é que eu vou decidir agora sem fazer cálculo? Não precisa. Observe a quantidade de sal. Foi exatamente 100 e o outro foi exatamente 200. 200 é o dobro de 100. O que isso quer dizer? A quantidade
que subir no A, no B vai subir o dobro. Como no A subiu uma marcação, no B tem que subir quem? O dobro. Veja que na letra D, eu tenho 4 marcações. Então, quer dizer que o A subiu uma marcação em relação ao original, porque tinha 3, subiu uma. O B tem 5. Então, em relação ao original, que tinha 3, subiu 2. É o dobro de 1. E na letra E, não se verifica isso. Ó. Eu tenho 5 para o A, e no 6, ó, eu tenho 5 e um pedacinho. Ó. Não deu exatamente os 6, ó, que era a marcação aqui embaixo. Ó. Então, a resposta certa é a letra D. Simples assim e verdadeiro. Ó. Letra D de doido. Ó. Alguma dúvida? Deu para entender? Deu, né? Mas, se vocês quiserem que eu faça a conta, para vocês, eu faço. Ó. Viu que fazer as coisas de maneira conceitual não é tão simples como fazer cálculo. Então, vou fazer o cálculo aqui, já que vocês devem ter ficado em dúvida. Ó. Então, aqui, ó. A densidade de A vai ser a massa dividido pelo volume. No caso, é a massa de A. Quanto é a massa de A? É 2.100. Por que 2.100? Ó? Veja que a questão diz que são 2 litros. Ó. 2 litros é a mesma coisa de 2 quilos. Como colocou 100 gramas, fica 2.100. Quanto é o volume? 2.000. Agora, veja que o volume não fica 2.100. Porque eu coloquei foi 100 gramas de sal, não foi 100 gramas de água. O volume de água continua 2.000. Quando eu coloco 100 gramas de sal, eu estou aumentando a massa em concentração. Então, ficou 2.100. Aí eu faço a divisão aqui agora. Ó. Corto, ó, 0 com 0, ó, fica 21 para 20, que dá quanto? 1, dá conta aí, negada, para facilitar para a vida aqui. Eu acho que eu dividi aqui em algum lugar. Dá 1,05, pronto. Ó, dá 1,05 gramas por centímetro cúbico. Faz a mesma coisa para o B, ó, densidade B, massa de B sobre o volume. Só que agora eu coloquei 200 gramas, então fica 2.200. Dividido por quanto? Os mesmos 2.000, porque eu coloquei foi 200 gramas. Aí eu corto 2 zeros, ó. Esse cálculo é só para tirar a dúvida de quem não entendeu de maneira conceitual, ó. Aí fica 22 para 20, ó. 22 para 2 é 11. Como tem o zero, ó, dá 1,1, ó, gramas por centímetro cúbico. Ó. Agora, compare. Como aqui no caso, o que eu tenho que ver é só o aumento. Esse 1 já tinha. Quem é esse 1? Esse 1 é a densidade da água pura. Ó. A água pura é massa sobre volume. Se eu tenho 2 quilos, eu tenho 2 litros. Então, é 2.000 gramas para 2.000 centímetros cúbicos. 2.000 para 2.000 é 1. Ó. Então, a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico. Como aqui deu 1,05 e deu 1,1, ó, veja que 1,1 é a mesma coisa de 1,10. Se eu colocar um zero no final, não altera a conta. Ó. 10 é o dobro de 0,5. Então, já dá para ver que são 2 marcações. Pronto, aqui foi só para tirar a dúvida de quem ainda tinha alguma dúvida ainda pertinente. Ó. E vamos para a próxima. Questão, acho que é a 8ª agora, 29 lá. Um navio cargueiro, é a 8ª, um navio cargueiro proveniente do Oceano Atlântico passa a navegar nas águas menos densas do rio Amazonas. Então, ó, vejam a transição, ó, ele saiu do Oceano Atlântico e foi para o rio Amazonas. Então, água salgada, água doce. Em comparação com a situação no mar, é correto afirmar que no rio, letra A, B, C, D ou E. Agora não dá para fazer aquela comparação que eu fiz antes, ó, porque todas as alternativas falam em empuxo. Então, eu tenho que analisar agora, caso a caso. Ó. Qual é a diferença entre água doce e água do mar? No mar tem maior concentração de sal. Então, ao invés de chamar de oceano, eu vou botar de mar. Então, a densidade no mar é maior que a densidade no rio. Vou colocar assim que fica mais simples de escrever. Então, por quê? Porque tem maior concentração de sal. Então, faço logo uma análise simples que eu estou fazendo aqui. Ó. Densidade do mar
maior que a densidade do rio. Como todas as alternativas falam de empuxo, aí você tem que lembrar do princípio de Arquimedes. O que é que diz o princípio de Arquimedes? Que o empuxo é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. É semelhante à lei de Stephen, com um único detalhe, qual é? Aqui eu não trabalho com altura, é com volume. Então, vamos lá. Como a densidade do rio é menor, qual é a suposição? O barco ele afunda mais na água, né? O navio, no rio do que na água, do que no mar. Letra A diz o quê? O empuxo e a porção imersa, ó, o empuxo e a porção imersa do navio serão menores. Não, não serão menores, ó. Como a densidade no rio é menor, é claro que o navio ele penetra mais na água, imerge mais, ó, que a densidade é menor. Então, ele, digamos, afunda mais, não é que ele afunda todo. Então, a letra A é falsa por isso, ó, porque diz que o empuxo vai ser menor e a porção imersa, não é. Ou seja, a porção imersa claramente é menor. E o empuxo? Primeira coisa que tem que observar é isso. E o empuxo? Será que ele é menor, maior ou igual? Letra B. O empuxo será menor e a porção imersa do navio será maior. Não tem como a porção imersa ser maior, porque a densidade é menor. Não tem como ser maior. Não tem como ser maior. Entendido? Não, desculpa, eu estou falando aqui ao contrário, desculpa. Eu me atrapalhei aqui na explicação. É porque eu pensei que aqui era um E, mas aqui é um I, de imersa. A porção imersa realmente é maior. Tá me confundindo com imersa. Então, ó, o empuxo será menor e a porção imersa do navio será maior. Pronto, só recorrigindo aqui o que eu falei, ó. A porção imersa será realmente maior, o navio ele afunda mais. Mas quando ele fala aqui no início que o empuxo será menor, é falso. Para ficar claro agora a questão de uma maneira toda, ó, vejam o que diz o princípio de Arquimedes, que o empuxo ele é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. A gravidade ela é constante, tanto no mar como no rio. Então, esse fator não vai fazer diferença. O que é que faz diferença aqui? É a densidade e o volume. Agora, vamos ver aquela questão da proporção, que eu sempre explico para vocês. O que acontece nessa transição de mar-rio? Quando você muda do mar para o rio, a densidade diminui. Então, vou colocar simbolicamente aqui na densidade, uma setinha para baixo, ó. A densidade está diminuindo. Só que em comparação com o volume, ó, quando o navio afunda mais, o volume de água deslocado do rio é maior. Então, veja que tem uma compensação. Ó. O volume do barco que afunda na água é maior. Então, à medida que a densidade diminui, mais o volume de navio que penetra na água, ou seja, emerge, é maior. Então, como esses dois valores são inversos, um acaba compensando o outro. Por quê? Ó? Qual era o raciocínio? Se a densidade diminui, você poderia raciocinar que o empuxo diminui porque depende da densidade. Só que como o volume está aumentando e o empuxo também depende do volume, então eu tenho uma compensação. Então, já que a gravidade não muda, então, no caso, eu posso concluir que o empuxo ele é constante, ó, ele não muda. Pronto. Vou fazer logo aqui uma explicação geral para evitar esses problemas de alternativa para outra. Ó. Então, na letra E, que ele fala que o empuxo vai ser menor, é falso. Na letra A, quer dizer, na letra B ele fala também que é menor, falso. Falso, falso. Na letra C ele fala que o empuxo será maior, falso. Na letra D ele fala, o empuxo e a porção imersa do navio serão maiores, ó. Falso. Na letra E, o empuxo será igual e a porção imersa do navio será maior. Agora ficou melhor, já depois que eu defini a questão do empuxo. Pronto. Facilitei a vida de vocês, ó. Veja que a questão não tem cálculos para substituir valores, mas se faz aquele raciocínio matemático da proporção, ó. Densidade diminui, mas o volume de navio que penetra na água, ou seja, desloca a água, é maior. Então, o que compensa a diminuição da densidade? O que mantém o empuxo constante, que é a força que a água faz para cima. Mas a porção imersa do navio é maior. Imersa e emersa é diferente. Quando é emersa, é para fora. Foi por isso que eu me confundi aqui na letra B, lá no A. Então, espero que vocês tenham entendido, eu não tenho se atrapalhado comigo. Vamos para a próxima. Questão, acho que é a nona agora. Uma criança está dentro de uma piscina, qual vocês gostam de fazer isso? Com três objetos, ó,
fabricados com materiais diferentes, mas que possuem o mesmo peso. Ó. Veja, eu tenho 3 materiais diferentes e os 3 têm o mesmo peso. Então, vamos fazer assim, ó, P1 é igual a P2, que é igual a P3, ou seja, é como se fosse um de ferro, um de alumínio, um de cobre, ou seja, ou um de isopor, de madeira, de borracha, assim, material diferente, mas tem o mesmo peso. Você observa que o objeto 1 fica boiando. Esse é o tipo de questão que você pode fazer direto, se vocês conseguirem, não tem problema nenhum. Mas eu sempre gosto de fazer como? Visualizando. Ó. A piscina é como se fosse um grande tanque de água, né? Pronto, tá aí, ó. Eu gosto de fazer visualizando. Mas fiquem à vontade, ó. Tá aqui, é como se fosse um grande tanque de água. Essas linhas como se fosse a água. Tá aí. Vou salvando aqui para não se perder de novo. Aí ele diz na questão que tem 3 objetos. Um está o quê? Boiando, ó. O objeto 1 fica boiando. Vou numerar. Submerso pela metade, ó. Então, tem a metade dentro da água, ó, e tem a metade fora da água. Vou colocar de cores diferentes, ó. Meio a meio, ó. Continuando. Que o objeto 2 fica totalmente imerso, ó, totalmente dentro da água. Só que ele fica parado em qualquer lugar dentro da água. Ou seja, ele não vai até o fundo, ó. Então, eu vou colocar aqui o objeto 2, ó. Ele está totalmente dentro da água. Aqui, ó. Se ele está totalmente dentro da água, mas ele não foi até o fundo. É isso que ele está dizendo. Aqui o objeto 2. E o objeto 3 submerge totalmente indo para o fundo da piscina. Esse aqui afunda totalmente até chegar lá embaixo, ó, o 3. Pronto. 1, 2, 3. Está aí os 3 objetos. Agora você tem que ir para as alternativas. O que é que fala? Todas elas falam de empuxo. Só que uma fala um maior que o outro, metade do outro, igual ao outro. Os impulsos são iguais. Ó. Então não tem como analisar a questão sem fazer um raciocínio matemático. Não tem valores para substituir. Você tem que fazer um raciocínio matemático para facilitar a sua vida. Vamos lá. Como o primeiro objeto está flutuando, vocês sabem, de acordo com o princípio de Arquimedes, a água faz uma força para cima, que é o empuxo. Então, vamos colocar aqui, ó. Sobre o objeto 1 tem um empuxo. Como é sobre o objeto 1, vou chamar de empuxo 1. E ele tem um peso para baixo, que é o P1. Ó. Como ele está em equilíbrio, eu já sei que o E1 é igual ao P1. O que é que fala do objeto 2? Ele também está em equilíbrio. Ele não vai até o fundo. Tem um empuxo sobre ele para cima, vou chamar de empuxo 2, e sobre o outro tem o quê? Um empuxo, ou desculpa, tem um peso 2, que é o peso dele. A mesma coisa para o objeto 3, ó. Tem um empuxo para cima, empuxo 3, e tem um peso 3 para baixo, ó, colocando os vetores, ó. Então, como o objeto 1 e o objeto 2 estão flutuando, não foram até o fundo, eu sei que o E1 é igual ao P1, e sei que o E2 é igual ao P2. Mas o objeto 3, ele não ficou em equilíbrio, ele foi até o fundo. O que é que dá para concluir? Ele é muito pesado. O empuxo que a força que a água faz não é capaz de segurar o objeto. Então, nesse caso, não tem uma igualdade, peso e empuxo, por exemplo. Eu fiz E1 igual a P1, E2 igual a P2, eu não posso fazer E3 igual a P3, porque claramente o peso 3 é maior que o empuxo 3, porque ele foi até o fundo. Então, o peso supera o empuxo nesse caso. Mas, o que é que eu sei aqui no início? Eu sei que os 3 pesos são iguais. Agora, vamos analisar alternativa por alternativa. O que diz na letra A? O empuxo no objeto 1 é a metade, ó, metade do empuxo no objeto 2. Será que é verdade? Ó? Vamos analisar aqui só 1 e 2. Ó. Vou colocar de azul para não misturar. Vou analisar só 1 e 2. Ó. Se P1 é igual a P2, logicamente, ó, E1 é igual a E2. Ó. Olha aqui para as equações. Ó. Se eu tenho E1 igual a P1 e E2 igual a P2, então esse P1 é igual ao P2. Então, logicamente, ó, o E1 também é igual ao E2. Se eles são iguais, não tem como ser um ser a metade do outro. Ó. Falso. É só analisar as equações.
O que diz na letra B? O empuxo no objeto 2 é igual ao empuxo no objeto 3. Será que são iguais? Vamos analisar. Ele diz que o empuxo 2 é igual ao empuxo no objeto 3. Eu sei que o peso 2, ó, se P2 é igual a P3, analisando agora isso aqui, ó. A segunda equação com a terceira, ó. Se o P2 e o P3 são iguais, o que é que nós temos? Se o P2 é igual a P3, o que é que isso implica? Que o E2, que é igual ao P3, ó, peso 3, vai ser quem? Maior que o E3, ó. No caso, eles não são iguais. Ó. O empuxo no objeto 2 é igual ao empuxo no objeto 3. Ó. Veja que não deu igual, deu maior. Porque se o P2 é igual ao P3, ó, e o E2 é igual ao P2, ó, então o E2 é igual ao P3, que é maior que E3, ó. Falso, ó. Você tem que fazer as conexões, ó. O que diz na letra C? O empuxo no objeto 1 é maior que o empuxo no objeto 2. Nós já provamos que são, ó, iguais, ó. Falso, ó. Letra D diz o quê? O empuxo no objeto 3 é menor que o empuxo no objeto 1. Veja, ó, se o empuxo do objeto 1 é igual ao do 2, e aqui nessa equação que nós acabamos de provar, uma das alternativas anteriores, ó, se o E2 é maior que o E3, ó, o E2 é maior que o E3, e eu sei que o E1 é igual a E2, então, logicamente, ó, E1 é igual a E2, que é maior que o E3. Ó. O empuxo no objeto 3 é menor que o 1. Dizer que o 3 é menor que o 1 é a mesma coisa de dizer que o 1 é maior que 3. Ó. Então, a letra D é verdadeira. Ó. O que diz a letra E? Os empuxos nos três objetos são iguais. Ó. Claramente não são iguais porque o 3 afundou. Ó. Falso. Letra D, ó. Simples assim, ó. Creio que está ficado claro para vocês, ó. É como eu falei, ó, não tem cálculo, você faz toda uma análise que facilita a vida de vocês fazendo a visualização. E vamos para a última questão. Ó, eu coloquei essa de cálculo no final para vocês verem que fazer uma questão de cálculo é bem mais fácil, às vezes, do que fazer as conceituais. Você tem que analisar muito, ó. Observe, ó. Em um recipiente em formato de U, ó, tipo, é como você pegar aquela mangueira de pedreiro e fazer um U com ela. Em formato de U foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Colocou água de um lado, como está de azul, e óleo do outro, que é amarelo. Eu faço muito esse experimento na sala de aula. Após haver equilíbrio no sistema, ou seja, ficou em repouso, né? As duas colunas de água e de óleo, a partir de determinado referencial, foram determinadas sendo 100 milímetros, ó, aí você marca, ó, 100 milímetros para o óleo, vou colocar de cores diferentes para não misturar, e 70 milímetros para a água, que é a altura da coluna de água e de óleo. Sabendo que a densidade da água é 1.000 quilos por metro cúbico, como eu estou colocando diferente para não confundir, ó, determine a densidade do óleo em quilos por metro cúbico. Coloquei tudo que é do óleo em vermelho e tudo que é da água em azul para não haver mistura de informações. Aí ele quer saber a densidade do óleo, bem fácil. O que é que diz a lei de Steven? Que a pressão em um ponto qualquer é dada por qual equação? A pressão é igual a dGH. Isso, a pressão em um ponto qualquer pode ser calculada por essa equação. Então, como ela depende exclusivamente da altura, se eu pegar um ponto que seja igual dos dois lados na linha de separação, ó, veja, ó, eu vou pegar um ponto marcado aqui, vou marcar a linha de separação entre água e óleo, e vou levar essa linha lá para o outro lado. Ó. Então, como eu estou pegando um ponto de um lado e de outro, ó, vou chamar de 1 e 2, ó. Então, a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2 são iguais, porque são dois pontos na mesma altura e também na água, porque eu peguei bem na linha de separação das duas substâncias. Aí basta eu pegar a lei de Steven e aplicar dos dois lados, ó. Então fica dGH de um lado,
DGH do outro. Para não confundir, eu chamo tudo de 1 de um lado e tudo de 2 do outro. Mas veja, eu estou usando o 1 para a água e o 2 para o óleo, que é mais simples do que ficar colocando as letras. Como a gravidade é a mesma, eu posso eliminar a gravidade. Ó. Quanto é a densidade da água, que eu chamei de 1? A densidade da água é 1000. Aí você coloca 1000. Deixa eu deletar isso aqui antes de ficar salvo. 1000. Qual é a altura da coluna de água? 70 milímetros para água. Qual é a densidade do óleo? Eu não sei, é o X da questão. Ó. Qual é a altura da coluna de óleo? 100 milímetros. Ó. Então, coloca, ó, 100. Agora eu posso cancelar os zeros, como eu sempre faço, para facilitar a vida. Eu corto um zero aqui de cada e 2 zeros do outro lado. Ó. Como eu posso cortar agora esse 1 que ficou sozinho, ó, que não vai alterar as contas? Quem foi que sobrou do lado esquerdo? 100 vezes 7, que dá 700, igual a D2. Invertendo, eu vou ter que D2 é igual a 700 quilos por metros cúbicos. Simples assim, e finalizou. Só para concluir essa questão, alguém poderia perguntar agora, professor, mas a densidade está em quilo por metro cúbico, a altura está em milímetro, você não transformou para metros. Isso aí não pode ter feito a questão errada? Não. Porque veja que eu apliquei a mesma equação do lado esquerdo e do lado direito. Então, tem milímetro dos dois lados e tem quilo e metro cúbico dos dois lados. Então, um milímetro elimina com o outro, com o metro cúbico elimina o outro. Então, nesse caso, eu tenho um equilíbrio, nesse caso específico. Então, basta... Agora, se eu tivesse transformado, ia dar a mesma resposta, só que dava mais trabalho. Como eu sei que não vai atrapalhar, não mudar as unidades, então eu deixei do jeito que estava, só esclarecendo, porque alguém pode ter ficado com dúvida o fato de eu não ter feito a conversão. Então, foi só isso e finalizamos. Eu creio que foi bem mais rápido hoje. Boa noite a todos.